sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Está no ar, Abra Sua Bíblia, um programa dedicado ao estudo da Bíblia versículo por versículo, para ajudar a você a conhecer melhor o melhor dos livros. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus. É isso mesmo, muito bom dia, Deus amado. Bom dia, bom dia. Opa, alô? Alô, bom dia, tá baixo. Ô, gente, o programa como ligadinho. Agora sim, né? Mais um dia ligadinhos aí com a palavra de Deus, né? Diretamente aqui da cidade de Maringá para todo o Brasil, para todo mundo através da internet. Essa é a Rádio Semear. Começar o programa já comunicando para os irmãos agora às 9h30, né? 9h30 teremos aqui a participação do nosso amado Geraldo Sardinha, né? Diretamente opa, lá de Minas Gerais, para estar conosco aqui, falando, né? Falando a respeito do trabalho no estado de Minas Gerais, né? Então, especificamente hoje nós vamos falar sobre a viagem que ele fez lá para a cidade de Mariana, né? Então, Geraldo Sardia aqui conosco também. Ele que tem feito um bom trabalho ali no interior de Minas, né? É do interior de Minas. E a gente fica muito feliz, né, de receber aqui irmãos que estão trabalhando, né? Estão servindo o Senhor de uma forma tão dedicada, né? Como ele tem feito ali. Então a gente só tem que dar graças a Deus pelo trabalho desses irmãos, pela cooperação deles no Evangelho. E você, meu irmão, fica aí à vontade para poder estar mandando aí seus comentários, sua pergunta a respeito do trabalho do nosso amado Geraldo, né? Então já deixar aí aberto, né, essa porta para que você possa entrar, né? Entrar e estar juntamente conosco aqui, participando desse momento aí que, graças a Deus, né, a gente pode estar participando, interagindo, né? A gente pode estar fazendo uso, trata de por tudo isso, né? Deixa eu ver se eu acho, tá procurando aqui alguma. Acho que o é isso. Então, enviar aqui para, tá bem, umas
tem umas imagens aqui que eu vou disponibilizar depois para os irmãos. Deixa eu compartilhar o link da transmissão aqui para que os irmãos possam estar acompanhando aí essa transmissão diretamente aqui do estúdio. Está aí acompanhando a programação de hoje. Deixa eu ver aqui. Hoje o tema do programa, a gente vai falar sobre a questão das mídias sociais, né? Depois da nossa participação do nosso irmão Geraldo. Então, na segunda parte, a gente vai falar aí sobre a questão das mídias sociais, né? É um problema sério, né? Um problema sério. E a gente tem que ver como é que a gente vai fazer, ou melhor, como é que a gente faz para tá dando conta, né? Tá dando conta. Então, não é fácil, é um desafio grandioso. Hoje em dia a gente quase que não consegue sobreviver sem a tecnologia de mão, né? Então, como é que a gente vai fazer para dar conta de tudo isso? Você, meu irmão, minha irmã, já é aí o convidado para estarmos pensando, né? Como é que a gente vai fazer para dar conta de desafio tão grande? Então, eu particularmente me sinto desafiado, né? Eu acredito que com você, meu irmão, minha irmã, não é diferente, né? Não é diferente. A gente se sente desafiado porque a gente terminou sendo levado até mesmo pela questão das tecnologias. A gente foi indo, né? Todo mundo aí para tecnologia, para as mídias sociais, para o celular, né? Onde a gente já consegue concentrar. A gente já consegue concentrar aí muito dos nossos afazeres do dia, né? Desde a própria agenda, a gente já migrou a nossa agenda, a gente mudou de hábito, né? A gente nem mais usa o telefone para telefonar, a gente manda mensagem agora, né? Gravada. É interessante essas coisas, né? Tem o lado positivo, né? E tem também o lado negativo dessas coisas, né? E a gente vai estar olhando essa questão vai estar olhando aí essa questão né? Do uso, né? Das redes sociais, né? Facebook, TikTok e Kawaii e tantos outros aí, né? Que aí de repente tomaram de conta da nossa vida e a gente não consegue quase fazer muita coisa. Agora, claro, né? A gente não tem que se viciar nisso, né? Embora exista essa dependência toda, essa necessidade toda da gente estar mexendo com essas coisas, ainda assim é importante que nós estejamos pensando em estar livres, né? Libertos, né? Não se deixar levar por esse coisa ao ponto, né? Porque já tem até tratamentos, né, psicológicos aí, psiquiátricos, né? Pessoas até tomando remédio, né, para manter a decência e a ordem aí com relação ao trato. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Já falamos ontem, né, a respeito de boas maneiras, né? E aí trouxemos a questão do respeito, né? Respeito que é uma coisa que está bastante ausente, né? Tá bastante ausente, né? A gente quase não vê. O que a gente vê é o desrespeito, né? O desrespeito. Então as pessoas, questão de respeito, ninguém dá muito mais atenção não, né? E aí você vai ver isso, sabe? Em todos os lugares que você transitar por aí, você vai ver essa questão do desrespeito aí bem
bem enfatizado, né? Bem claro. Não tem esse negócio de, foi sutil, um sutil desrespeito. Não, não foi, né? A gente vê que não é assim. As pessoas desrespeitam os outros na cara dura, né? Cara dura. E aí o desrespeito ele vai na questão trabalhista, na questão dos relacionamentos, nas questões familiares, é, e assim por diante, né? Então tem o desrespeito, ele transita bem em todos os meios sociais, né? Onde a gente convive, onde a gente transitando, ele está também ali juntamente com a gente fazendo toda essa liberdade de ação, né? Tá? Se apresentar de forma vergonhosa, né? Para quem tem vergonha, né? Mata a gente de vergonha, né? O desrespeito mata a gente de vergonha. E aí nós temos aí hoje a questão das mídias sociais. Eu acredito muito positivo se a gente usa de forma inteligente, de forma positiva. Então tem muita coisa para a gente aproveitar aí nas mídias sociais de bom, né? Vamos dizer assim, de bom. Então eu quero convidar os meus irmãos hoje, tanto você que está aí acompanhando as lives, como você que está acompanhando pelo aplicativo, site, manda seus comentários, né, sobre isso. Se você puder, manda aí pelo WhatsApp. Você que está no YouTube, pode mandar pelo YouTube. Se você está em outros canais, pode mandar também. Mas você manda pelo WhatsApp, eu peço aqui frente, e aí eu já vou direcionando e fazendo as considerações também. Então, ontem diz respeito e hoje nós vamos falar sobre as mídias sociais. Mídias sociais, inclusive, é o canal por onde se dá mais, se constrói as personalidades, né? Por onde se constrói hoje as personalidades, muitas vezes ela também é encarregada de mostrar o caráter das pessoas, né? Tem gente que acredita que ali pelas redes sociais pode se criar, né? Até porque nós somos de um tempo que as redes sociais era terra de ninguém, né? Agora com essas questões aí das leis, das regulamentações, a gente entender que não é bem assim, né? Pode fazer o que quer, o que pensa, o que dá na tela aí para as redes sociais, não. Tem que ter cuidado. Você pode ser aí enquadrado, né, algum artigo da lei e que se responsabilizar por isso. Então preste atenção no uso que você vai fazer das redes sociais, gente. Uma coisa boa. Inclusive eu estava olhando ontem, me mandaram para mim uma instituição religiosa, mandou para mim um e-mail falando a respeito do projeto de sociais, né? E uma coisa que eles têm levado muito a sério é o uso das redes sociais, né? E é muito positivo o uso que eles fazem, né? Então, é claro que nós estamos falando de denominação. E aí eu pergunto para você, será que você hoje não faz parte também de uma denominação? Então, é preciso que a gente faça essa checagem, né? Por meio Porque a gente gosta, né? A gente gosta de cobrar os outros, a gente gosta de falar dos outros, mas a gente não gosta de cobrar de nós mesmos, de falar de nós mesmos, né? Então é importante fazer isso, né? Sempre que chega para nós assim, uma abertura para a gente se manifestar, ou então se apresentar, ou coisa parecida, a gente é meio reticente, né? Tava
pensando esses dias, porque o aplicativo da Uber, ele agora tem aquele questão de segurança, ele tem o negócio do código da viagem, né? Aí eu ativei lá para todas as viagens. E aí quando a pessoa entra no carro, que eu pergunto o código, né? A pessoa já se sente a ser meio invadida, parece que essa questão, a pessoa fica meio... tem gente que fica perguntando, para que esse código? O que é isso, né? Tá? Porque as pessoas não querem se identificar, elas não querem prestar, não querem se responsabilizar. Então, eu penso que está muito mais por aí, né? Então, quando a gente diz que é uma questão de segurança, né? E a pessoa fica mais confortável, né? Para prestar a devida informação. Mas, na geral, a gente gosta mesmo é do anonimato, né? A gente gosta mais do anonimato. Não quer que ninguém saiba de nós, não. A gente quer saber de todo mundo, mas não quer que ninguém saiba da gente. E eu acho interessante porque Jesus disse que as pessoas elas amariam até fazer as coisas escondidas, estar no anonimato, né? Para ninguém ver. Por quê? Porque as coisas que eles fazem não é coisa boa, né? Então, geralmente, quando a pessoa ela não está fazendo as coisas muito certas, né? Vamos dizer, ela vai preferir o anonimato. Sempre vai ser assim. Então, você não se espante, espere que as coisas elas de fato são assim mesmo, tá bom? Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Radiosnet. Após baixar o aplicativo, digite no campo de busca Rádio Semear. E ouça nossa rádio em qualquer lugar. Radiosnet. A nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. É isso mesmo, né? Então, pode sim, baixando nosso aplicativo. Oi. Agora está fazendo um bom uso do nosso aplicativo, né? Através das plataformas. Assim, dando aí. Hoje eu trouxe aqui uma achando. Ali. Ah, tá então. Agora deu, né? Agora ficou normal, né? Deixa eu ver se tem alguma recomendação aqui. Tá, tá. Permitido. Bom, aqui tá tudo nos conforme, né? Aqui só o nível do áudio se tá. Bom, tá nos conforme. Eu espero em Deus que esteja tudo normalzinho. Agora, às 9h30, né? Ficou o nosso irmão Geraldo entrar. E aí, nós vamos poder estar falando a respeito de missões. Deixa eu ver aqui, eu não consegui. Deixa eu ver se eu consigo aqui ainda. Eu acho que dá para fazer isso. Ver se eu consigo baixar aqui umas. Ver se eu consigo aqui fazer uma conexão com o WhatsApp aqui no computador para que eu possa estar colocando umas imagens, né? Positivo. Opa. Adicionar aqui para que a gente possa ter acesso a essas imagens aqui que o Geraldo me mandou, né? Então deixa eu ver como é que eu vou fazer. Que para que você possa estar aí vendo essas imagens, né?
Vou achar aqui. Tá aqui. Bom. Tá aqui as imagens. Vou ver. Eu vou mostrar essas imagens aqui para os irmãos. Mas de qualquer forma eu vou depois compartilhar com os irmãos essas imagens para que vocês possam estar aí acompanhando. E aí depois eu vou passar também o contato do Geraldo, como é que você faz para entrar em contato com ele, estar compartilhando aí essas coisas todas, tá bom? Vou voltar aqui. Tá aqui. Isso. Tá aqui. E colocar aqui as informações para os irmãos, né? E se você gostaria de estar se você gostaria de estar aí comentando, participando, faça isso, tá bom? Que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude aí a fazer esse momento. Deixa eu ver aqui, já pode. É isso, mandar aqui o link para o nosso irmão Geraldo. Bom, dito isso, né? O foco hoje vai ser falar sobre missões lá no estado de Minas. E falando no estado de Minas, a gente tem o nosso irmão João Dark, que é uma pessoa que tem estado muito ativo, né, no serviço ali em Minas Gerais, né? Ele que participa muito com a gente aqui, nosso colaborador. Inclusive, eu preciso, né, agendar com o João um dia para que ele venha aqui no programa participar com a gente, falar um pouco sobre o trabalho que ele tem feito, né, como ele tem empreendido, né, aí, esses trabalhos feitos, né, através das viagens que ele faz. Então, muito bom, né, ter irmãos assim, trazendo essas mensagens inspiradoras, né? Essas mensagens inspiradoras. Eu fico muito, muito grato, muito animado quando eu vejo irmãos, né, se dedicando assim ao trabalho do Senhor, ao serviço do Senhor. Então, eu fico muito agradecido, muito feliz e também muito animado. Quero mandar também um alô para meu irmão Luciano, que está lá em Santa Lúcia. Também para nossa irmã Bernadette, para as crianças. Um abraço para todos vocês. Dia muito abençoado, né? Bom dia, meu irmão Geraldo. Tudo bem, meu irmão? Graças a Deus, já estamos por aqui, né? Essa bela expectativa de saber das notícias, né? Trabalho, das coisas. Eu fiquei muito animado só de ver, né, ali as imagens que você mandou, né, que é uma coisa que mexe muito comigo, né? Eu gosto muito desse movimento, né? De viajar, de estar visitando os irmãos, de estar anunciando o Evangelho de Jesus aí em lugares, né? Muitas vezes não muito prestigiado, né? Muito prestigiado. E aí, Geraldo, esses dias esteve visitando ali, como ele tem feito em várias cidades do interior de Minas, né, Geraldo? Sim. Ele fazendo viagens agora e gostei muito. Graças a Deus, Rodizano, eu estava até atrasado com essa viagem. Houve uma necessidade e um desejo no meu coração também, né, de rever aqueles irmãos, frutos do trabalho, das viagens que a gente vem fazendo desde 2020. Uhum. E então eu saí agora passando em todas as cidades, uma viagem de 8 dias, né? Aí cheguei essa semana e pude ver o quanto foi proveitoso, né? Quanto Deus
abençoou toda aquela viagem. Amém. A gente fica sempre agradecido, né, a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá, né? E eu fico pensando às vezes que tem pessoas que não desfrutam disso, né? Dessa alegria. O que nos fortalece, nos edifica, na verdade, é o serviço, né? Quanto mais a gente serve o Senhor, mais se sente edificado. A palavra de Deus ela vai ganhando forma na gente a partir do momento que a gente deixa ser, eu não digo ser usado, é uma palavra muito difícil, mas a gente serve ao Senhor. Quanto mais a gente serve o Senhor, mais a gente vê o quanto a palavra de Deus ela vai se tornando uma realidade para a gente, ganhando mais sentido, mais significado, nos dando mais coragem, ânimo, força e alegria, principalmente alegria. Saber que você está fazendo algo que estava no sonho de Deus, né? Oh, grande, maravilha, né? Glória a Uma Deus. bênção. Ô Geraldo, e eu queria que a gente falasse um pouquinho especificamente hoje sobre a viagem que você fez para Mariana, né? Porque é uma coisa que vem, eu já sabia de um clamor que existia por ali, mas agora com a sua ida lá, de fato, né, para ver as coisas, Mariana fica onde mesmo? Como é que fala um pouco da cidade aí, o Geraldo? Mariana é a cidade, se não é a mais, é uma das mais antigas de Minas Gerais. Uma cidade tradicionalmente católica e, por causa disso, então, ela tem um forte turismo católico na região, ah, onde mais se vê são templos católicos, né? A tradição católica é muito forte lá. Só que nos últimos tempos, o evangelho vem entrando lá através de muitas formas e a gente não tinha chegado lá ainda, né? Eu tenho o sonho de iniciar um trabalho em muitas cidades. E Mariana entrou no nosso radar quando uma irmã mudou para lá e sozinha, né, o marido não cristão, e também Mariana tornou-se rota de uma das viagens que eu faço, saindo de Ipatinga para Conselheiro Lafayette, onde a gente tem um trabalho mais forte, a gente passa por Mariana e Ouro Preto, né, que são regiões bem conhecidas, bem visitadas aqui de Minas, mas que não tinha ainda recebido nenhum trabalho. Essa minha ida lá foi para planejar, né, ir na cidade, já com esse olhar para iniciar um trabalho lá, se Deus quiser, em janeiro agora. Aproveitando o desejo da irmã que foi para lá, não tá, além de tudo, apoiando e cuidando dessa irmã lá, mas também agora tornando a Mariana uma cidade alva agora, para que a gente comece o trabalho do Senhor lá de vez, né? Então, a minha estadia, Mariana, foi muito proveitosa, né? Eu saí de lá, ela foi meu primeiro ponto, né, daquela missão. Uhum. E eu cheguei num dia lá, saí do outro, e agora nós já estamos planejando um trabalho maior em janeiro, né? Já começamos a buscar recursos para produção de material e hospedagem e a gente poder iniciar com toda força, né, que Deus tem nos dado, esse trabalho lá em Mariana. Amém. Bem, Mariana é uma cidade. É interessante trabalhar nesse tipo de cidade, né? Cidade pequena, né? Mariana é uma cidade de aproximadamente 62 mil habitantes, né? É uma rota turística religiosa, como você falou aí, realmente, né? Mas assim, 60 mil habitantes, a gente fica colocando. Às vezes a gente olha para essas questões, né? Lá no Nordeste é muito rico disso, né? A cultura religiosa é muito, muito forte. E às vezes, né, a gente percebe que a gente até olha muito para isso. Mas aí, quando eu olho para isso também, eu penso que isso é algo bom, né? É um desafio bom. O apóstolo Paulo, ele não só enfrentava a questão das religiões, mas as religiões lá do período dele se levantavam para perseguir ele fisicamente, né? Então a gente está no lucro, né? Tá no lucro. Às vezes eu tenho um Uno
um Fiat Uno 2006. Como ele ficou muitos anos na beira da praia, então ele é todo enferrujado, sabe? E eu não pretendo resolver isso, não pretendo mexer com isso, porque a mecânica dele é boa, ele me leva bem nos locais, sem me dar dor de cabeça. E eu fico pensando, gente, se o apóstolo Paulo tivesse um Uninho desse nos dias dele, o que aquele cara tinha feito? Pai, vai te contar, viu? Porque as viagens, né? Como a gente vê, muitas viagens ele fez a pé, né? A pé, rapaz, outra hora correndo os riscos das tempestades, né? E outras vezes fez de navio. Quanto tempo durava uma viagem de navio, né? Hoje os navios são modernos, são mais rápidos e tudo, mas naquele tempo era bem mais... Não tinha diesel não, meu amigo, não tinha... Era abraçado, né? Abraçado e vento, né? Então dependia muito dos ventos e tudo, coisa parecida. E ele transformou o mundo, né? Vamos dizer assim. Isso é para você ver, irmão, que motivação, irmão, nós temos muito. Quanto mais a pessoa se fundamenta em Cristo, né? Porque muitas vezes tem pessoas bem fundamentadas na religião, né? Mas quando a pessoa está agarrada com Cristo, o ânimo, a alegria de servir, ela flui naturalmente. Isso aí. E é muito motivador você poder chegar nos locais e ver a necessidade que existe e você vê as possibilidades que existem, né? Tudo que a gente tem à nossa disposição hoje, né? Então, eu me sinto motivado de fazer mais, de ir em mais uma cidade, porque em todo local tem pessoas buscando, tem pessoas querendo o Senhor. É verdade, é verdade. Eu lembro, não sei se eu já falei aqui, eu lembro que lá em Arituba, no Pará, eu cheguei pra lá e tava eu e Valmir é meu irmão que tem Arapiraca, né? Aí, falando sobre fazer uma campanha de contato, né, para as pessoas para estudar a Bíblia. Aí tinha uns irmãos lá que já estavam mais tempo, disse, não, aqui a gente já convidou todo mundo, tudo. Aqui não dá mais nada não, né, vamos dizer assim, né? E aí teve um dia que a gente fez só na vizinhança ali próximo do prédio, nós conseguimos quase 30 estudos, né? Quase 30 famílias. Olha para você ver. Oportunidades estão diante dos olhos que querem ver. Né? É verdade. Hoje eu vejo que alguns colegas, alguns irmãos têm dificuldade com abordar o pessoal dos pentecostais, das denominações. E eu tenho encontrado no meio dessa turma um campo muito fértil para o ensino da verdade. Porque as pessoas já estão cansadas de mentiras, as pessoas estão cansadas de ser enganadas por falsos pastores, por essa ganância que existe no meio religioso, pelos os escândalos da falta de testemunho dos crentes, que apesar de carregar o nome de Jesus, tem dado mau testemunho. Então as pessoas estão cansadas disso. E nós temos algo muito precioso, né? Que é a pura e simples Escritura Sagrada, sem ter interesse em nada mais, a não ser ajudar as pessoas a desenvolver um relacionamento íntimo, pessoal, com o Senhor Jesus e com elas mesmas, através do conhecimento da palavra. Né? E as pessoas estão mais sensíveis hoje, Valdizão, para perceber isso na gente, sabe? Eu nessa viagem, eu estou com a campanha ativa lá em Conselheiro Lafayette, então eu levei vários contatos para que eu aproveitasse aquela ida lá e visitasse aqueles contatos. E tinham contatos do pastor Juliano, né, pedindo o estudo bíblico. Então eu fui conhecer o pastor Juliano, né, e eu nem sei qual denominação ele é, porque de fato eu não pergunto, porque eu me coloco à disposição, eu me coloco como servo de qualquer denominação, né, de qualquer credo, né, eu me apresento como servo dele para ajudá-lo a conhecer melhor o Evangelho. Então, não fica nenhuma barreira nessa introdução. E o pastor Juliano, então, me recebeu, ele é responsável por uma clínica de reabilitação para dependentes químicos naquela cidade. Então, quando eu comecei a falar para ele lá naquela porta, aquela clínica, ele quis me colocar para dentro, me convidou para entrar.
E eu tenho um sinal, sabe? Eu tenho um sinal do Espírito Santo. Se me chamar para entrar, meu, Já é o sinal. é o sinal. Ele me convidou para entrar. Então, foi 1 hora ali conversando, me apresentando tudo. E cada apresentação que eu fazia, de cada lição, ele se entusiasmava muito e demonstrava muito desejo de conhecer, embora sendo pastor, pregador daquela denominação ali, e responsável pela instrução espiritual dos internos naquela clínica. E ele falando, olha, nós estamos precisando de conhecimento, as pessoas levantam a mão aqui, aceitam Jesus, mas quando sai da clínica vai para o mundão de novo, ninguém fica. E nós estamos entendendo que nós estamos precisando de conhecimento. Olha só. Verdade. Um pastor de uma denominação nos chamando para ajudá-los a adquirir conhecimento. E ele quer que eu ensine não só ele, mas que eu vá para lá e fique 1 semana lá, hospedado naquela clínica, para poder dar um intensivão para eles lá. Maravilha, né? Então, irmão, essas oportunidades vai enxergar o irmão que quiser enxergar. Se chegar na cidade e falar que não tem ninguém mais, aqui só tem católico, o pessoal não quer saber, aqui só tem macumbeiro, então você não adianta trabalhar aqui. Ou então todo mundo aqui já pertence a uma denominação. É né? verdade. Essa Então, é a desculpa, né? Não, irmãos, o apóstolo Paulo, que é um grande modelo para nós, ele é independente da religião das pessoas. Lembra de Atenas? Quando ele chegou ali, ele vai encontrar aquele local extremamente idólatra, e olha o sucesso da mensagem dele lá. Né? Exatamente. Então, É verdade, mano. A gente perde essa sensibilidade para depender de Deus, né? A gente pede o trabalho de acordo com a nossa capacidade, né? Então esquece daquele que é o dono do serviço. Eu tô aqui, vamos fazer. Me ajude aí, me dá sabedoria, me dá ousadia para fazer esse trabalho aqui. Isso que precisa. Às vezes o que nós não temos é a ousadia, ou coragem, né? O medo, a pessoa. Lá em Pelotas tem muito esse centro de reabilitação, cada um tocado por uma denominação, tá? E às vezes as pessoas têm medo de abordar. Sabe por quê? Eu penso, Geraldo, que em algum momento a gente aprendeu muito sobre a questão da igreja, como funciona, o que faz, mas a gente ainda não aprendeu como é viver o cristianismo. Entende? Então a gente tem aquela questão, se a gente não está tocando instrumentos, se a gente não está fazendo isso no culto, então não é a igreja de Cristo. Mas a igreja não é só de domingo, então, e como é que é os outros dias, né? Então aí você tem esse desafio social, né, que é chegar ali numa casa de recuperação, e aí já vai cercado de preconceito, é drogado, não sei das quantas, né? E aí cria uma barreira entre você e aquela pessoa, o evangelho não consegue alcançar aquela pessoa por causa da barreira que você colocou. E hoje de manhã eu estava pensando sobre isso, né? Estava até lembrando de Tiago, né? Olha, a verdadeira religião é atender os necessitados, né? Aqueles que não tem nada e tudo. Parece que nós estamos meio que fugindo dessa responsabilidade, sabe? Sabe uma coisa que eu tenho visto, irmão? Você falou aí, me veio à cabeça que eu estava conversando nisso com os presbíteros lá de Betim. Nós temos 2 necessidades, né? Primeiro é de conhecimento, né? A gente tem o conhecimento correto das Escrituras Sagradas, e isso a gente tem visto que nós temos à disposição aí várias ferramentas para adquirir esse conhecimento. Agora, uma segunda coisa que nós precisamos é aprender a aplicar esse conhecimento, né? E aqui, meu irmão, tá difícil às vezes, porque adquirir o conhecimento para nós é muito mais fácil, é muito mais visto. Basta você ver a quantidade de bom material que nós temos à disposição, né? Você, todos os dias, você tem opção, assim, coisas... Você escolhe, né? Você escolhe. Você tem um Eno La Torre ensinando quase todo dia, você tem um Giovanni Vantuil ensinando. São pessoas que não só ensinam, mas que têm vida, né? Tem testemunho, e nós temos o Joadson no Sul, nós temos eu vou começar a falar aqui, eu vou ser injusto, de tanta gente né, que são bons na instrução, são mestres, colocando conhecimento à disposição. Mas quando você olha para a prática, para colocar isso em prática, aí você vê uma certa distância da essência do Evangelho.
né? Você vê, eu tenho sentido isso e eu tenho chamado os irmãos a não só ao conhecimento, mas na prática. Jesus falou em João 6,57 que aquele que se alimenta dele vive pela causa dele. Olha que conhecimento maravilhoso. Agora, e a prática disso? Como que é a prática disso? Viver pela causa de Cristo, não pela sua causa. Né? Então, assim, o apóstolo Paulo ensinou, fiz de tudo para com todos, né, a fim de ganhar o maior número possível. Meus irmãos têm dificuldade de fazer de fraco com os fracos, porque ele quer ser forte com os fracos. E se você... então é fácil você ser julgado se você estiver suportando a fraqueza do fraco a fim de ganhar ele. Porque alguém olha de fora não sabe o que você está fazendo. Né? Deixa eu te dar um exemplo aqui, até para os irmãos meditarem e até comentarem depois ou pedir mais informação. Aí, em Conselheiro Lafayette, nós temos um trabalho lá com pré-adolescentes. E o contexto lá, aquela cidade, lá, aquela congregação, ela tem essa característica dela atrair esses pré-adolescentes e muitos vêm com problema. Né? Problema de abuso, problema de violência em casa, com os pais drogados, problemas com divórcio, e eles vão ter que morar com a avó, problemas no social mesmo. E chega lá. E tem encontrado lá no grupo lá, os irmãos criaram lá um grupo de sábado para poder ter um momento de recreação com esses irmãos, com esses jovens lá, com esses adolescentes, pré-adolescentes. Então, criaram lá o cultinho do sábado para essas pessoas. Qual que é a nossa intenção? Primeiro, fazer a parte social mesmo, cuidar, né? Valorizar, dar um momento de alegria, um lanchinho depois, né? A parte social. E também a parte de desenvolver interesse pelas coisas de Deus nas crianças, nos adolescentes. Porque se a gente não pode fazer mais que isso, mas isso já seria uma base para esses meninos. Mas foi alguém de fora lá, visitar lá o trabalho, cheio do conhecimento, que eu, como eu falei, não nos falta conhecimento, mas estipulou lá que aquela criança não poderia orar na hora do cultinho, porque ela não era batizada. Né? Eita! E tinha um lá, cara, levando o violão e tocando lá entre eles. Ele também determinou que não pode usar o violão lá, porque... rapaz! Você consegue ver a distância do conhecimento para a aplicação do conhecimento, irmão? O resultado disso, sabe quem foi? Quebrou. Eu fui lá, né? Uma das minhas missões daquela cidade foi olhar, cuidar disso. Parou os encontrinhos lá. É porque Então, assim, é mais fácil, né? É mais fácil podar as pessoas, né? Você tem que ser assim, assado. Não é de ser assim. As pessoas quando veem, eu digo isso porque é uma tristeza em todos os assuntos da Bíblia. A igreja, ela está preparada para receber os santos, não os pecadores. Quando a gente vai para a evangelização, a gente encontra pessoas que vão vir para as reuniões com droga, vai vir, sabe, de todo jeito. E a gente precisa receber essas pessoas. Aí você vai falar de Jesus, elas vão crer, vão se batizar, e ainda vão continuar fazendo essas coisas. E aí você vai ensinar para elas o que é a vontade de Deus. Não é essa sequência que Jesus disse? Pregue e ensine depois. Depois do batismo, ensine as pessoas a guardar, a obedecer os mandamentos. Mas nós não, nós queremos... É tanto assim, Geraldo, que se você é um irmão, está se congregando numa congregação ali, servindo também, se você cometeu um pecado, você não é tratado, você é excluído. Entende? Porque hoje, como igreja, a gente é muito mais preparado para lidar com os santos do que com os pecadores. Então, não é isso que a gente vê em Jesus, né, irmão? É o contrário. Pois não é, mano. Como é que pode uma coisa dessa? É. Aí o Então, cara chega lá e arrebentou com o trabalho que estava só começando, só porque o menino estava com o violãozinho lá. Oxi. Mas graças a Deus, né, a gente chegou lá, né, e a gente... Uma coisa boa, Valdizão, eu gostaria até de começar a divulgar isso. Vai sair um vídeo agora, em janeiro, divulgando. Aconteceu duas coisas muito boas agora nesse ministério. Eu estou, assim, muito feliz com esse ocorrido, que a gente começou lá em 2020, a gente não conseguia nem divulgar o trabalho, né? A gente não conseguia nem divulgar. E a gente começou a divulgar 2 anos depois que começou, porque a gente... Estava tudo para a gente ainda, era muita novidade, era um desafio muito grande. Então, quando nós fomos começar a divulgar, a gente já tinha muitos quilômetros rodados já e muitos frutos já acontecendo.
E a gente vinha com dificuldade de divulgar, só que Deus tem a maneira e o tempo dele fazer as coisas. A partir de agora, a congregação em Betim, juntamente com o seu presbitério, passa a pastorear todos os trabalhos feitos nas cidades de Minas Gerais, nas grandes cidades de Minas Gerais. O trabalho agora passa a ser cuidado. E o Instituto Charlie Huffman, que funciona também em Betim, passa a cuidar agora das finanças e do treinamento das pessoas que nós estamos encaminhando para lá. São pessoas das próprias cidades. Então, a etapa, nós vamos nas cidades, nós fazemos esse trabalho lá, nós achamos as pessoas lá que queiram, quando surgirem, no tempo que surgirem, e encaminhamos as pessoas para a formação técnica e teológica, não vai ser só teológica, e devolvemos essa pessoa, então, para a sua cidade 2 anos depois. Para isso, precisaremos, lógico, de termos uma estrutura financeira, né? Começar a criar essa estrutura financeira. E eu estava sentindo muita falta no meu ministério. Primeiro, de um pastoreio, né? Eu sentia falta de ter pessoas maduras, pessoas que pudessem me ajudar e cuidar de mim mesmo, né? Porque, infelizmente, né, a gente é atacado o tempo todo, feito falsas acusações e tudo. Então, eu sentia falta dessa proteção. Na verdade, você tem uma equipe de apoio, né? No caso do Isso, a igreja em Betim, então, é a igreja que tem, como vamos dizer assim, vamos pensar, a igreja em Antioquia, que enviou Paulo e Barnabé, era a igreja que tinha esse cuidado, vamos dizer assim, cuidado com os missionários, né? Então, é isso que você está dizendo, né? Que a igreja de Betim está se responsabilizando pelo trabalho, até no caso fazer uma visita lá onde você está indo, acompanhar o trabalho. Eles farão isso, eles não acompanharão só de longe, não. Eles terão agora, estão assumindo esse pastoreio de visitar e tudo. E o Instituto Charlie Huffman vai cuidar do treinamento e a parte financeira é outra coisa que eu queria muito. Hoje, atualmente, eu tenho uma ajuda aí de uns 1.100, 900 reais por mês. Uhum. E com esse dinheiro, eu faço anúncio, por isso você faz milagre, eu produzo material e eu ainda pago gasolina pro meu carro ainda. Eu precisaria de pelo menos 6 mil por mês hoje. Né? Verdade. Pelo menos de 6 mil. Essa faixa aí. Você não viaja sozinho, né? E essa última viagem eu tinha que fazer sozinho. Eu tive que ir nela, difícil, né? Solitário, não deu para levar a minha esposa. É verdade. Mas agora com esse cuidado agora, né? Essa chegada de Betim, da congregação, do próprio instituto, eu não falei com os irmãos, não quero mais que me manda 1 centavo para o meu Pix, eu sei que tem 50 reais agora, não vou fazer um vídeo divulgando, os presbíteros de Betim vão anunciar isso, eles vão cuidar dessa parte, então se alguém quiser mandar 50 reais para o meu ministério, vai mandar lá para o instituto, eu agora sou submisso a eles, e quando eu precisar, vou passar para eles qual que é a demanda do ministério, e vamos continuar fazendo na medida que for possível fazer. Né? Nesse modelo aí, eu acho bem interessante, porque eles estão apoiando alguém que está fazendo. Ou seja, eles não estão fabricando um trabalhador, estão pegando um trabalhador que está no exercício da sua função, né, que está fazendo o que gosta de fazer, e já estava fazendo independente do sustento, né, do apoio financeiro. Sim. Então, eu penso que aí existe alguma coisa bíblica, entende? Porque a gente está se acostumando a fabricar trabalhadores para fazer missão. Eu não acredito nessa forma mecânica. Eu acredito que a gente tem que investir. Também não acredito, e o tempo tem provado que não é bom. Não dá resultado, não funciona. A gente tem que trabalhar, investir, apoiar pessoas como Paulo, que já estava no trabalho. A igreja de Filipos foi lá, apoiou. Não, eu vou ajudar você financeiramente. Porque se a gente passar a abrir esse leque, não, vamos fabricar um trabalhador e mandar para vocês, vai aparecer muita gente, principalmente na América Latina, que é uma área da pobreza predominante. Então sempre vai ter aqui no Brasil pessoas precisando do emprego.
Então você diz, olha, vai pro seminário se preparar que eu vou te pagar R$ 3.000. Olha, R$ 3.000 para uma pessoa ir com a família para a cidade morar é brincadeira, né? Bom, mas tá bom, eu vou falar nada não, porque tem os defensores aí. Então, a gente programa uma pessoa para ir lá, reproduzir o que ele aprendeu lá no seminário, não sei das quantas, mas aquela pessoa, para ir para um trabalho assim, ele tem que ter coração, ter dom, tem que ter vocação, porque tem hora que dinheiro não resolve nada. Tá? Tem hora que a gente tem que ver que o que vale é a experiência, as vivências que você já teve, né? Você chega numa casa, você chega numa casa de recuperação de viciado, de droga e tudo mais, né? E aí você encontra esse desafio pela frente, você tem o quê? 40 e poucos anos, 50? 52. 52. Tá bem jovem ainda. Aí o que acontece? Se você chega lá com uma pessoa de 20 e poucos anos, rapaz, tu vai ver que ele não fica confortável no lugar, sabe? Não fica. Então, gente, acima de tudo, eu acho que isso serve de alguma coisa para esses cabeção que estão por aí fazendo. Você acredita que eu estou muito otimista, Rodizão? Não, eu também. Eu estou vendo coisas acontecer. Eu estou muito otimista com os nossos irmãos mais velhos aí, que estão liderando ministérios grandes, né? Então, eu estou pedindo a Deus que eles orem para o meu ministério, que a gente precisa de muita ajuda, de muita participação, né? Eu aprendi que se você quer fazer um grande trabalho, não adianta você fazer com poucas pessoas, você precisa envolver muitas pessoas, né? E o que está faltando, né, para a gente fazer um grande trabalho, não só em Minas, mas reaplicar em todo o Brasil, e eu vejo que isso vai virar uma coisa que vai chamar a atenção de vários estados, e os irmãos vão replicar isso de uma forma muito, muito legal. Nós temos o Soidalício lá no Bahia, Salvador, né? Fazendo, o Soidalício faz um trabalho lá muito bonito, e ele tem também essa ideia de levar, né, para o interior. E eu acredito que isso vai virar algo grande para todo lado. Todo lado vai ter um trabalho assim no futuro, porque vai ganhar atenção e principalmente vai mostrar fruto, e os investimentos vão começar a ir para esse modelo de trabalho, né? Porque você não fabrica ninguém, você vai na cidade, você ganha as pessoas e treina aquelas pessoas que têm o dom, que querem, que demonstrem, né? Uma outra notícia boa, Valdizar, é que em janeiro o Instituto já recebe o primeiro aluno do nosso projeto com bolsa. O primeiro aluno sendo preparado durante 2 anos. Não é qualquer aluno, é alguém que tem um dom, alguém que já está fazendo, alguém que está clamando pelo evangelismo. Né? Por aí, viu? Então, se Deus quiser, ele vai ser preparado para trabalhar na região dele, que é a região do Triângulo Mineiro. Nós temos lá grandes cidades, eu visitei grandes cidades lá, andei por grandes cidades lá que não tem um trabalho assim, nós não chegamos ainda para ajudar aquelas pessoas, né? E já temos um jovem sendo preparado, não só preparado, mas apoiado pelo presbitério formado, né? E isso dá muita esperança para nós. Bem, muita esperança. Eu estava falando que nós tivéssemos um trabalho organizado assim. Betim fica pertinho ali de Belo Horizonte. Vamos pensar se a igreja em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? As congregações que existem, elas se unissem para fazer uma missão no Estado, né? Reunindo suas forças, mão de obra, suas forças econômicas. Sabe, é meu sonho. Eu penso, irmão, que isso dava assim, era algo, ia bombar, sabe? Espiritualmente falando. Mas, irmão... Não vai, irmão. Vai, isso vai bombar. Eu vou falar assim, vou falar de maneira mais positiva. Isso vai bombar. Não, assim, pelos olhos da fé, é o que a gente espera que aconteça. Mas eu não tenho boas expectativas, porque, biblicamente falando, nunca houve um movimento de retorno assim, nesse sentido. Então as igrejas não estão se ajudando porque cada uma está seguindo um ideal ou um projeto ou uma coisa a particular. Então não existe esse interesse agora, então também não houve no passado.
Judá, Israel, foi, deu. E o que sobrou foi o remanescente. Então, se nós chegasse a essa conclusão, que seria um milagre, eu acredito que o Brasil se tornaria um país pequeno para o evangelho. Deixa eu te dar uma notícia boa, irmão. Vou te lembrar de Eu uma coisa preciso boa. ouvir coisas boas, mano, porque... Vou te lembrar de uma coisa boa. Isso. Há um tempo atrás, iniciou-se um ministério muito ambicioso no Brasil, pregando, levar a igreja para as capitais onde não tinha ainda. Sim. E esse ministério já chegou, né, a arrecadar mais de R$1 milhão por ano. Uhum. Com o desejo, com o sonho, com o discurso de levar a igreja para cidades que não existia. Sim. Né? Nossa geração está vendo isso acontecer. Né? A gente não achava que isso era possível. Agora, isso é no mínimo esperançoso para nós. Pode não estar tendo o sucesso desejado, os irmãos estão aprendendo ainda, vão ter que mudar alguma maneira de pensar, e eu acredito que vai acontecer, porque o ministério não é de homens, o ministério é de Deus. Basta os irmãos entender isso. E eu vejo com muito bons olhos, tá, irmão? Eu vejo com muito bons olhos o nosso Colheita Brasil, que está passando pelas dificuldades iniciais de um ministério daquele tamanho. O meu é bem menor, eu passo por chateações, então estão passando, mas eu acredito ainda, né, que será uma ferramenta que, se os nossos irmãos, né, prestar atenção, observar, né, se colocar realmente um coração entregue, isso pode ser uma ferramenta muito grande. E mesmo que não seja, mesmo que o Colheita Brasil não seja, pode ser que Deus fale, não vai ser o Colheita Brasil que eu vou usar um outro. Mas nós já vimos uma amostra do que nós somos capazes. Entendeu o que eu quero dizer? Eu vi uma amostra. Então, imagina, você falou, se as igrejas de Minas Gerais se unirem no projeto das grandes cidades do interior, primeiro, imagina onde nós podemos chegar. Imagine só. Então, nós já vimos isso acontecer. Então, nós vimos o Colheita Brasil nascer e todo mundo de todo o Brasil mandar dinheiro para lá porque querem, porque desejam ver a igreja crescer. Aquele irmão que manda R$7, que manda R$10 para lá todo mês, né? Ele não manda à toa, ele manda porque ele tem o desejo. Então, o desejo está no coração da igreja. E o Colheita Brasil conseguiu, de alguma maneira, serem tão grandes que eles conseguiram envolver o Brasil nesse ministério. Nisso eu os louvo muito por ter conseguido fazer isso. Né? A atitude dos irmãos, o trabalho daqueles irmãos. Agora imagine só, Valdizano. Imagine só. Alô, Colheita Brasil. Geraldo, você não pode esquecer que você está falando com alguém que é crítico desse trabalho, tá? E eu estou falando justamente por isso que eu sei. Agora, olha só, alô, Colheita Brasil. Imagina se o Colheita Brasil falar, olha, nosso trabalho aqui está tendo algumas dificuldades, não é tudo que nós queríamos, mas tem um trabalho lá em Minas Gerais que está indo e está precisando de um financiamento para treinar obreiros, o que nós estamos fazendo por aí. E eles têm obreiros das próprias cidades. Vamos unir a esse trabalho. Imagine só, o meu ministério agora já poderia mandar meus 5 alunos para a faculdade. Eu já conseguiria mandar meus alunos para a faculdade já. Tá vendo? Então, falta pouco, irmãos. Isso aí eu já vi situações mudarem. Eu já vi irmãos mudarem o pensamento e chegar diante da igreja e pedir perdão e retratar e mudar o foco. Tudo pode acontecer, né? Agora eu pergunto para você, se você tivesse 100 mil por ano, você conseguiria atingir, vamos dizer, meia dúzia de cidades em Minas e capacitar meia dúzia de homens por ano? Sem tirar eles da cidade deles? Com a parceria que nós temos agora com o Instituto Charles Ruffman, né, que tem uma bolsa própria do Instituto, mas o complemento dessa bolsa, vindo de alguma forma, que poderia ser de uma congregação que apoiaria aquela região, ou do caixa do meu ministério, caso ele não parasse de receber R$1.000 por mês e passasse a receber, né, uns 10 mil por mês,
a gente conseguiria, por ano, o nosso orçamento ficaria aí em torno de um pouquinho mais de 100 mil por ano para a gente treinar 5 pessoas. Só que esse treinamento seria, ô Rodizão, não só teológico, nós daríamos formações técnicas para os nossos alunos também. Nós teríamos serviço social sendo formado, nós teríamos relações humanas sendo formados, nós teríamos psicólogos sendo formados, né? Verdade. Para Não, nos ajudar. eu admiro essas iniciativas. Eu acho que existe algo muito grande, né? Que nenhum de nós pode dizer, é só isso que tem que fazer. Mas o meu cuidado é para não fugir da questão da divindade, né? Espiritualidade, e de repente cair na institucionalidade, né? Que é uma coisa que é muito rápido. Se nós tiramos a responsabilidade do serviço que é da igreja e passamos para então, isso inclusive já foi debatido aqui na rádio, né? Então, que esse é o perigo e esse é o caminho que a igreja está andando a passos largos, né? Institucionalizando, ou seja, em vez de nós capacitar homens que estão na igreja, dentro da igreja, junto com a igreja, a gente está profissionalizando o ensino, profissionalizando o trabalhador, para que ele volte e passe a trabalhar dentro daquela área que ele foi treinado. Então, existe um perigo aí que a gente tem que ter cuidado para não cair nesse buraco aí. Então, mas se não cair nesse buraco aí, o resto está indo bem. É só mudar o modelo, irmão. É só mudar o modelo da formação. Isso, né? Muda o modelo da formação e você vai ter um resultado melhor. Hoje, o nosso modelo em alguns lugares não é um bom modelo. Não é um bom modelo, tá? Eu sou muito entusiasmado com todas as nossas iniciativas, com todas as nossas escolas, estejam elas aqui no Sudeste, ou no Nordeste, ou no Sul, são escolas que têm um propósito muito nobre. Só que o passar dos anos tem mostrado o que sobra de todo esse esforço, né? Nós temos visto, existem números. E eu acho que as estatísticas, né, os resultados, não podem ser desconsiderados quando você vai montar um plano, né, um projeto para poder resolver o nosso problema de ausência em tantos lugares. Então, talvez, se você muda o modelo de instrução, então você vai melhorar o seu resultado. Eu tenho gostado muito do modelo lá do Instituto Charles Ruffman, em Betim. Eu tenho gostado. A maneira que tem sido feita é muito mais que uma formação teológica. Existe lá uma preocupação, né, em todas as áreas e, consequentemente, os nossos irmãos que saem de lá, eles vão sair muito mais que um teólogo cheio de conhecimento das Escrituras Sagradas, né? Eu me formei naquela cidade, né, na primeira turma, que ainda era curso avançado da Bíblia na época, com o Charles Ruffman, e a Universidade de Michigan, e de lá para cá tem, né, formado muitas pessoas, só que nos últimos tempos, também avaliando o resultado, os irmãos lá têm mudado o modelo, têm ficado atento, né? E eu acredito que vai ter muito resultado com o passar dos anos, né? Uhum. Eu tenho acompanhado, né? Desde os anos 90, quando eu cheguei, tenho acompanhado um progresso, né, muitas vezes, né, negativo pela idade, né? Alguns que, sabe, essa ação do homem e vai descendo, né? E eu tenho Infelizmente. visto essas questões acontecendo. Porém, existe sim lugar para todas essas que a gente está sabendo usar, como, por exemplo, vou falar daqui a pouco sobre as redes sociais. Se a gente souber usar essas ferramentas que estão aí colocadas, esses aparatos, né, que eu disponível, eu acredito que tudo no lugar deve ser usado mesmo. Mas é sempre com a preocupação de não fazer com que essa coisa passe a depender muito mais da instituição, dos homens, que da própria igreja. Então, a responsabilidade, o operar de Deus está com a igreja. Então, se nós fizermos uma boa separação e administrar isso sem que essa tome o lugar
fique no seu lugar devido, eu acredito que é fantástico, é muito bom. Ponto que eu me coloco. Agora, Geraldo, se me dessem aí 80 mil por ano, eu faria esse trabalho na região sul-rio-grandense, com certeza, perfeito, graças a Deus. Você está em qual cidade, eu vou dizendo? Eu hoje estou em Maringá, mas a minha cabeça está lá, Maringá. está lá em Pelotas, né? Porque próximo ano eu vou voltar para ali. Então vamos para Pelotas, vamos lá em Pelotas, implantar lá o que eu estou fazendo aqui nas cidades. A gente começa lá com ali um já tem pouquinho um de dinheiro. projeto pausado, né? Estava em andamento, foi pausado, mas eu tenho recebido constante convite dos irmãos para reiniciar o projeto que a gente tem ali. A gente tem no estado do Rio Grande do Sul, perto para Minas, é claro que Minas tem 800 e tantos municípios, né? Lá nós temos quase 500 municípios, né? E os municípios, a vantagem de estar, não tem muitos municípios, porque os municípios terminam ficando muito perto uns dos outros, né? Aí a gente consegue, no eixo de 300 quilômetros, você consegue abarcar muita coisa. Então, sim. Vamos fazer uma ação em Pelotas, né? Você está sempre falando em Pelotas, está no seu coração. A igreja de Pelotas é uma igreja que tem, aspira para a missão. Aspira para a missão. Inclusive, quando eu estava em Pelotas, era a partir dali que nós estávamos gerindo esse projeto, né? E eu espero em Deus, juntamente com os irmãos em Pelotas, com esse espírito, que a gente possa, de fato, desenvolver algum trabalho ali que possa alcançar esse objetivo. Para te ter uma ideia, Geraldo, a igreja em Pelotas, sozinha, sem a ajuda de ninguém, ela investia quase 100 mil reais em missão durante esse período, por ano, durante esse período que eu estava lá. Sozinha, sem receber ajuda de ninguém. Olha só. Então, o que é que a gente precisa fazer? Eu penso que é verdade, a igreja tem muito dinheiro. Então, se cada congregação desenvolvesse, através dos seus pregadores, seus pastores, começasse a desenvolver esse espírito missionário para fazer missão no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, o avanço do evangelho no Brasil seria muito mais rápido do que a gente ficar focando exclusivamente em uma e outra cidade. Quando a gente foca em uma e outra cidade, ao nosso bel querer, a gente exclui muitas coisas, inclusive a liberdade do Espírito Santo se movimentar. Entende? Então é dentro dessa situação que eu me coloco crítico, né? Tem uma frase, não, três palavrinhas, né? Quase menos de 3 palavrinhas, que repete lá nas Escrituras Sagradas, que faz toda a diferença. Quando você fala ela sinceramente, de coração, e Deus sabe quando você fala de coração. Eis-me aqui. Amém. Quando você se coloca à disposição, mas de todo o coração, não de boca, mas de fato, de verdade, as coisas acontecem, irmão. Deus usa na medida certa, no tempo certo, independente se o homem apoia ou não, algum fruto vai acontecer, quando tem um coração, porque você se colocou àquela disposição, né? Então, se der para nós alcançarmos as cidades de Minas, né, algumas cidades de Minas, nós vamos alcançar. Mas se não, vamos alcançar aqui a cidade, a gente mora num lugar que tem gente, a gente mora onde tem pessoas que precisam. Né? Ô, Geraldo, deixa eu falar aqui do João Dark, né? O Dark está acompanhando a gente bem. E o Dark que tá. Eu vou agendar com ele para ele vir aqui na rádio para a gente falar sobre o trabalho dele. Faz tempo que ele está nessa conversa e não vem nunca, né? E parabéns a essa grande dupla de homens que nos inspiram na Clara, a obra, né? Geraldo Sardinha e Valdizano, glória a Deus, sejam usados para despertar em outros a ousadia grandes feiros do passado. Amém, glória a Deus. Temos também o bom dia aqui da nossa irmã, que está lá no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Amém. E a minha querida Cláudia também aqui está presente. Fora os irmãos que não comentaram. Então, bom dia para vocês. Esse estou falando só do YouTube. Graças a Deus. Daniel. Tá onde, Daniel? O Daniel tá lá em... Ô, Daniel, se eu tiver errado, me diz. O Daniel tá lá em Pedro II, no Piauí. Tá acompanhando pelo... Bom dia, meu amado. Bom dia a todos vocês. Tá acompanhando da rádio, pelo site. Um abraço também, que vamos em frente. Mas, Geraldo, vamos fazer o seguinte. Já que eu falei que a gente ia falar de Mariana... vamos
vamos falar. Você foi pra lá tinha um clamor já, né? Que era da irmã que tava lá. E eu até vi ali a postagem dela. E ela clamava, por favor, alguém venha pra cá pra nos ajudar, né? Eu até lembrei do apóstolo Paulo naquela visão que eu tive lá. Passa por aqui, vamos plantar uma igreja aqui, né? Rapaz, se foda, né? E aí, como é que é esse negócio aí? Essa irmã tá lá, como é que é? Ela tá trabalhando? É uma pessoa convertida aonde? Situação. Ela foi convertida aqui na cidade onde estou, em Ipatinga. Só que depois ela passou num concurso público, ela é professora, ela fez em vários lugares, mas conseguiu passar lá em Mariana. Foi assim que ela passou a morar lá. O esposo dela não é convertido ainda. Ela tem uma criança, uma menina de 7 anos, que é um doce de menina. E ela fala, né, ela assim, está lá desesperada, pensando onde ela vai criar a filha dela, qual que é a referência de igreja que a filha dela vai ter, se ela não tem nenhuma congregação próximo a ela, né? E ela está lá pedindo, por favor, me ajude. E ela, então, conheceu o nosso trabalho e começou a insistentemente pedir, mas nós somos limitados, né? Infelizmente, a gente não consegue estar em todo lugar, não tem condições, recursos para poder estar nesses lugares, de cortar o coração isso, na verdade, porque na verdade a gente tem, né? Só não está nas nossas mãos, mas a gente tem. E vamos abrir a mão para ajudar. Ter a consciência da necessidade, né? E então eu consegui, nessa viagem, incluir Mariana. Havia prometido para ela, há uns 3 meses atrás, eu prometi para ela que na primeira oportunidade eu iria lá. Então, quando eu cheguei lá, foi, né, uma festa, foi muita alegria, agradeceu muito. Eu fui mostrar para ela qual o trabalho que a gente faz, o que a gente gasta para fazer um mínimo de trabalho numa cidade. E ela se comprometeu, né, a partir de agora, separar uma parte do salário dela para a gente poder fazer ações lá naquela cidade. Então, ela não é só alguém que quer, alguém que agora vai pagar o preço para poder ver esse sonho realizado. É uma grande demonstração que a pessoa quer quando põe a mão financiar. na massa, né? Eu quero, mas, né, nós temos uma irmã que me pediu ajuda para evangelizar o pai dela lá no norte do Espírito Santo, porque ele falava que o dia que fosse um homem de Deus lá de verdade, ele ia parar para ouvir, mas por enquanto não tinha chegado uma pessoa assim lá não. E essa irmã falou que gostaria tanto que você fosse lá ajudar meu pai. Beleza, eu topo ir. E ela falou imediato, então faz orçamento e me fala que eu vou mandar para você os recursos. Essa tá querendo mesmo, viu? Essa entendeu a questão. Então eu precisei de viajar para o norte do Espírito Santo por 2 vezes, né, com ela pagando. O pai dela, na primeira vez, ouviu o evangelho, na segunda vez ele se batizou. Olha aí, está firme lá. E agora essa irmã me pediu, o irmão dela, que é de uma denominação, está enfrentando uns problemas lá, com a denominação onde ele está lá, virou um escândalo, e ela está perturbando o nosso irmão, e ela me pediu que eu voltasse lá. Volta lá, vai encorajar meu pai para mim. E faz orçamento, estou te mandando o valor. Então, tá vendo? É diferente isso, né? Quando você quer, você paga o preço, né? Eu quero ajudar muitas pessoas, mas como que eu vou fazer isso se eu não abro mão, né, de trabalhar, de ganhar um salário melhor, ou de morar numa casa melhor, ou de dirigir um carro melhor? Eu quero, mas de boca, na prática, eu não quero, né? Eu estava falando sobre isso ontem, Geraldo. Às vezes nós temos irmãos que estão até isolados, né? Morando assim isolados, como é o caso do... Nós temos 2 casos aqui registrados aqui para nós, aqui no Paraná. E o Luciano, ele se alimenta por meio da rádio, né? E participa dos Betim. Então, ele diz, olha, eu conheci a rádio, foi uma benção, né? E eu, por esse período, estava viajando para o sul, né? Lá para Pelotas, e passava ali perto de Cascavel, para passar em Santa Lúcia, visitava ele e tudo, e foi um momento muito bom. E o Luciano, ele disse, olha, é o seguinte, eu vou, juntamente com a minha família, nós vamos apoiar para vocês continuarem produzindo conteúdo aí. Então, ontem eu estava falando que irmãos que estão nessas condições
precisa pensar, poxa, a gente precisa receber um apoio aqui. A gente precisa... Então, o que que faz? Gente, tem a pessoa que tem disponibilidade, mas às vezes não tem a condição financeira de fazer. Então, divide essa despesa. Diz, olha, irmão, eu vou pelo menos pagar uma passagem para você. A metade disso aí eu vou pagar. Já é um avanço. É um avanço. Vai fazer alguma coisa. Ficar de braço cruzado, meio... Ficar só querendo, né? É difícil. Isso. Mas eu quero, assim, que você fale um pouco, Geraldo, como é que é essa questão do material que você... Que tipo de material? Como é que você empreende isso? Desde a confecção do material, aí como é que é feito? Você faz uma campanha na cidade, divulgação, como é que é feito? Então, na primeira etapa, nós usamos um panfleto simples, né, apresentando o curso, dando alguns testemunhos de pessoas que fizeram o curso. Eu trabalho há mais de 25 anos com princípios básicos da fé cristã. É um curso que eu consigo desenvolver ele em todos os níveis, né? Tanto a pessoa já conhecendo alguma coisa, sendo pastor de uma denominação, ou sendo um católico, ou sendo alguém que não sabe nem folhear a Bíblia. Então, eu tenho usado esse curso, eu divulgo esse curso. Inicialmente, a gente divulga através de uma panfletagem. Foi a primeira etapa, nós fizemos isso. Eu gosto de, quando vai trabalhar numa cidade a primeira vez, eu gosto de fazer a primeira ação lá pessoalmente, né, entregando material físico, para depois começar a trabalhar com as mídias, né, com tráfego pago e com os anúncios através da internet. Então, tem um livreto com 5 lições do Princípios Básicos da Fé Cristã. Nosso irmão João Dark preparou para nós, né, daquele material que nós temos aí à disposição da igreja. Então, nós levamos esse material. Não é um material barato para produzir, né? Quando o João Dark começou, né, com esse trabalho, e eu fazendo as viagens, nós conseguimos produzir 15 unidades por mês para cada cidade. 15 unidades. E pensa aí, se o nosso alvo era cidades acima de 100 mil habitantes, eu levava 15 unidades desse livreto. E 1.500 panfletos como esse aqui, ó. Exatamente esse aqui, ó. Um A4. Vem com a gente, princípios básicos da fé cristã. Aqui dentro, um resumo dos títulos de cada lição, um QR Code para a pessoa ir para a página que o João Dark providenciou para nós. Então, uma coisa simples, barata. Aqui atrás, a sua cidade, buscando o Senhor de todo o coração. E gratuito. Então, era um material. Começamos a levar 1.500 unidades. E depois chegamos a 5.000 unidades, né? Eu creio que eu já distribuí em torno de 100 mil unidades dessa aqui. Aí o livreto que a gente produzia sob demanda, produzindo 15 unidades, eu falei com Deus que eu queria mais, o meu sonho era produzir 1.000. Aí eu fiz um investimento aqui, né, na internet aqui, de algumas coisas aqui, e eu ganhei o dinheiro e eu fui lá e produzi 1.000. Eu produzi os primeiros 1.000 com recursos que Deus mandou dessa forma, e já produzi o segundo milheiro. Aí foi com oferta dos irmãos. Eu divulguei, os irmãos mandaram, me ajudaram a pagar a gráfica, né? O segundo milheiro, só que o segundo milheiro já está acabando. E é um material muito útil. Nós temos muito bons testemunhos de pessoas que receberam, né, comeram aquele livreto ali das 5 lições, e o João Dark foi lá e terminou o trabalho pessoalmente e batizou aquela pessoa. Né? Nós temos mais de um caso, assim, o João Dark pode dar testemunho disso aí depois para você. Então, é um material que a pessoa vai levar com todo carinho, não vai descartar, e em um momento ou outro ela vai ser usada, esse material. São as 5 primeiras lições, começando de autoridade religiosa, indo lá no plano da salvação. Então, é um material que ele tem aberto portas, e eu vou precisar produzir mais 1.000 agora, para trabalhar a partir de 2025, né? Então, a gente usa esse material, usa os panfletos e usa os anúncios pagos através do Facebook e Instagram. Eu tenho um celular aqui próprio para isso, né? Aqui, quer ver? Ao vivo aqui, ó. Eu tenho 2, 3, 5 contatos, 5 luzinhas verdinhas aqui, me esperando responder, que é do
do anúncio que está rolando na internet. Eu tenho 5 aqui. É Ótimo. trabalho me esperando para mais tarde aqui. Amém. Olha só, deixa eu ler aqui para nós o comentário da Sheila. A Sheila disse: bom dia, amados irmãos. Deus continue abençoando o trabalho de vocês. Graças a Deus pela vida de vocês que dão a vida ao serviço do Senhor e levam a verdade aos sedentes da palavra. Aí o segundo comentário, ela colocou assim: foi através desse folheto que eu encontrei a verdade. Obrigado, amado irmão João Dark e Geraldo Sardim. Obrigado por tudo. Louvado seja Deus. Lembra da Sheila? Lembro, a Sheila tá assistindo, que maravilha! Agora meu coração bateu mais forte. A Sheila, eu coloquei esse panfleto na caixa de correio dela lá em Muriaé, Minas Gerais. Gente, eu falei em Muriaé, tem uma congregação em Muriaé? Muriaé tem a Sheila, o esposo dela e a filha dela. E nós estamos aqui, coração chega a cortar, mas está na fila aqui da próxima incursão lá, através do tráfego pago. A gente está aguardando os recursos chegarem para a gente conseguir chegar lá, mas está na sequência, né? Nós vamos revisitar todas as 35 cidades na medida das nossas posses, na medida que os irmãos ofertarem para isso, ou Deus nos dá de alguma maneira, né? Nós vamos, se Deus quiser, achar muitas pessoas lá. Geraldo, eu estive lá. Eu estava pensando aqui, me parece... eu tenho cada dia mais convicção de que o errado está errado. Porque tem tanta coisa certa para fazer. Por exemplo, você tem aí dois lados, para um lado e para o outro, a irmã Sheila, que está lá com o marido dela, e tem a irmã que está em Mariana. Esses são 2 exemplos só. E quantas pessoas estão espalhadas por aí, dispostas a apoiar o trabalho. Agora, eu digo assim, como Jesus falou, né? O trabalho é muito, o trabalhador, meu irmão, está cada dia mais difícil. Eu vou apertar numa ferida aqui, quero que você se leve a mal, mas a gente tem formado tantos alunos no seminário, cadê esses teólogos formados para fazer essas missões? Você lembra que eu te falei agora há pouco, irmão? Você vai ter que concordar comigo, Geraldo, que esse caminho, ele tem seu lugar. Mas não é esse aí, não capacita. Mas lembra que eu te falei agora há pouco, irmão? Você está indo direto ao ponto, eu não fui direto ao ponto. Eu falei para você que o modelo não é bom. Não, mas eu estou pensando que você tem 52 anos. Eu penso que você ainda tem uns 48 anos de vida útil, né? E quando terminar esses 48, mano, quem é que vai pegar esse bastão? Olha, só para você entender a loucura do negócio, eu sou administrador de empresas, né? Na minha carteira profissional era administração de empresas, e eu acredito que eu era um bom administrador, porque eles me pagavam bem para poder fazer esse trabalho. E tinha empresas querendo me contratar enquanto eu estava em outra empresa. Então, eu acho que eu trabalhava bem. Disputa, né? Eu larguei isso tudo para poder buscar formação teológica, com o interesse de ajudar pessoas. Só que você vai ver o tamanho da loucura. Você vê como que nós somos loucos. Eu tinha um ministério muito bom, muito sucesso, né? Lá em Betim, durante 6 anos. Um sucesso assim, de muitos frutos. Nesse contexto, chegou alguém e falou que o meu sustento havia acabado. Eu tinha que voltar para o mercado de trabalho. Tava tão bom que deixaram. Vamos cortar esse negócio aqui. Aí sobrou eu, mulher, 5 filhos, 2 cachorros, morando de aluguel e sem profissão. Tinha Uno, né? Tinha Uno não, parceiro. Tinha Uno não. Aí, só que é o seguinte, ao mesmo tempo que me cortaram, as escolas nossas estavam caçando aluno para poder colocar lá para formar. É loucura isso. Eles primeiro investiram, formaram, o ministério estava assim, nada, nem um mau testemunho, nem uma denúncia de, né, às vezes uma denúncia de uma heresia, de uma falsa doutrina, de um pecado, me descredenciaria. Mas não, pelo contrário, graças a Deus eu posso dizer que em todos os meus mais de 30 anos na fé,
né? Eu sempre tive um bom testemunho na igreja, né? Eu nunca enfrentei nenhum problema de pecado, de acusação, nunca tive isso, graças a Deus. Deus sempre teve muita misericórdia de mim. Então, eu fico, vocês são doidos, vocês tiraram meu sustento e estão buscando outras pessoas. Então, mas graças a Deus, né, eu fiquei uns 15 anos longe do ministério por falta de recursos. Formei meus filhos, né, casei alguns, eles se formaram, e eu não preciso mais de tanto dinheiro para viver. Agora eu posso. O dinheiro não é mais tão importante. Eu quero dinheiro agora para investir no ministério. Eu tenho comida com fartura, eu moro num lugar seguro, então eu não preciso. Para mim, eu não preciso. Tá acontecendo aqui uma... o João disse que a Sheila, o Renato e a Maria Vitória, né? É, isso aí. E aí, eles chamamos a Sheila. E a Sheila disse, amamos vocês também, irmão. Vocês, nossa família, presente de Deus, gratidão eterna. Bem, essas secções só podem acontecer. Agora você imagina, Valorizando, quantas Sheilas nós temos aí espalhado, né? Nós temos em Ubá também a história da Joelma, que eu entrei na loja dela, entreguei um livreto para ela das 5 lições e apresentei para ela o curso rapidamente, porque ela estava com muitos clientes na loja dela. Eu não poderia ser um incômodo, eu teria, né, colocar no coração a semente e deixar o Espírito Santo fazer o restante. E se você vê o testemunho dela, a gratidão dela por ter alguém ido lá na loja dela, né, e ela diz que foi resposta de orações. Então, aí eu fico pensando quantas pessoas assim nós temos. Nós temos aqui na região, aqui do Vale do Aço, nós temos a cidade de Caratinga, Ubaporanga, nós temos um testemunho muito bonito também de uma loja que eu entrei, abençoei aquela loja e apresentei o trabalho, e a pessoa estava chorando já, dizendo, moço, eu estou pedindo a Deus que me manda ajuda e você vem aqui falando essas coisas, né? Agora imagina quantos locais que nós não chegamos ainda, nós não fomos ainda por falta, não sei de quê, né? Eu sei que é uma pessoa que trabalha com facilidade, mas tem umas palavras de Cláudia, né? Cláudia está dizendo assim, meu irmão Geraldo, seu problema não era o pecado, era a sua firmeza em Cristo. Então, os nossa nova loucura, mas bom, é bem verdade, né? A hora da comunidade também, né? O fato de progredindo no evangelho é meio estranho, né? Mas era um modelo, irmão. Porque eles estavam seguindo um modelo que é errado. A questão é essa, não tinha razão. É aquele negócio, aquelas regrinhas que deve ter definido e tem que seguir, né? Nós estávamos falando agora há pouco aí, né? Tem a regra, é assim ou não é assim, não serve. Você não impõe, né? E você precisa se enquadrar. Então, se você não segue, você não serve, né? Exatamente. Tchau. Então, mas isso está mudando, irmão. Eu estou falando, eu sou otimista. Sim. E eu acredito muito nos irmãos que estão por trás, tá? Eu acredito em todos eles. Não estou dizendo que são perfeitos, o tempo tem provado que não são, mas eu acredito no coração e na mudança, especialmente da agora para frente. Da agora para frente. Porque, assim, ó, Manassés era um homem que ninguém acreditava que ele ia ser tão ruim. Depois ele se tornou tão ruim que ninguém acreditava que ele podia se consertar. E isso tudo aconteceu na vida de um homem só. Então, é possível. É possível. Nós estamos na mão de um Deus que é o Deus dos impossíveis. E nossos irmãos, eles são muito melhores que o Manassés. Olha aí. Bom, eu não posso concordar com você, porque coração
Mas sinceramente, eu não... obras, né? Jesus Mas vamos falou que assim, uma árvore é conhecida pelos frutos. Então, vamos deixar os frutos aparecerem para gente... eu gosto de observar frutos. Eu gosto de Amém. observar frutos. Né? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, o meu pai dizia assim, meu filho, o pau torto. Aí depois que eu conheci Jesus, pôde endireitar essa árvore aí. Pois é, e eu acredito nisso aí. E acima de tudo, tudo acontece para que se... É as pessoas ruins no nosso próprio. É para provar aqueles que estão, né? Para mostrar que não mostra o filho, né? Então vamos em frente, vamos em frente. Vamos fazer o nosso arroz com feijão. Deixa o pessoal fazer a salada. No Senhor, nenhum trabalho é vão. Amém. No Senhor. Ô Geraldo, nós falamos sobre o metodologia que é a primeira panfletagem, né? Você vai lá, mas é impulsionada, né? Aí na faixa de uns reais. Cada cidade tem seu orçamento próprio, né? Mas é mais de R$ 1.000, né? Se você gasta com a viagem até lá, às vezes hospedagem, não é todo lugar que você tem uma hospedagem gratuita, né? Você tem a hospedagem, você tem material. Nós estamos agora, por escassez de recursos, nós estamos indo pouco, né? Nas cidades, né? Quando há necessidade, né? Ou o João viaja, ou eu viajo para essas cidades. Tem alguns lugares que o João vai mais, eu vou menos, outros lugares que eu vou mais, o João vai menos, mas ainda a gente tem recurso muito, muito limitado, né? Atualmente, na fase que está o meu ministério aqui, eu precisaria de ter entre 5 a 6 mil por mês para que eu conseguisse manter, né, esse avanço na cidade, especialmente na cidade, nós temos irmãos batizados, como a cidade de Muriaé, né, a cidade de Ubá, lá em Poços de Calda, um local que eu tenho muito desejo de voltar, e a gente não foi ainda por questão financeira. Então, hoje, se tivesse em torno entre 5 e 6 mil, a gente conseguiria administrar, assim, um trabalho muito bom mesmo, porque nós já fizemos a base, né? Nós já fizemos uma boa parte desse trabalho já. Uma coisa boa. Exatamente. Aí é aqui. É privado, por Espanha. A gente lamenta muito. Temos. Sabe, Geraldo, meu irmão, quero que você deixe seu recado aí. Sim. Eu também tenho. Eu estava na correria da agenda aqui, quase que eu ia estar fora de casa, graças a Deus, eu tenho uma agenda aqui a pouquinho. Mas, irmão, eu gostaria de que os irmãos, né, pensasse mais, desejasse mais, investir em evangelismo e em missões, né? A gente não tem facilidade de ficar pedindo dinheiro toda hora, né? Toda hora que precisa. Eu acho que caiu aí, né? Caiu não, pode. Chorão, a gente não tem facilidade para ficar toda hora que precisa pedindo, né? Às vezes a gente prefere ficar com a necessidade do que ter que ficar enviando mensagens, né? Nessa viagem que eu fiz agora, o orçamento dela ficou em torno de R$ 2.000. Eu falei com uns poucos irmãos e, graças a Deus, um irmão pagou quase tudo, um único irmão pagou quase tudo dessa viagem, e outros contribuíram também, o que possibilitou, né, a gente fazer o trabalho todo, essa viagem toda, e voltar, ainda chegar com o tanque do Uninho cheio de gasolina para poder continuar trabalhando. Então, o sonho é que as nossas congregações, né, nós falamos das congregações de Belo Horizonte, imagine só, se nós todas as congregações decidissem, numa força-tarefa,
irmos fazer esse trabalho juntos nas grandes cidades de Minas Gerais. Não nos faltaria nenhum recurso. Imagine só, se outros ministérios aí, né, que têm o objetivo de plantar igrejas em grandes cidades onde não tem, se decidisse abraçar o ministério, especialmente no treinamento de novos obreiros, que já estão lá, que já estão fazendo, não é alguém querendo um salário, não é alguém querendo um auxílio, Bolsa Família, não é isso. Alguém que tem um coração, que tem obra, que está disposto a abrir mão de alguma coisa, né? E a gente poder treinar essas pessoas e enviar. Então, eu vou continuar falando, eu vou continuar, né, gritando por essa ajuda, para que os irmãos acordem e as congregações decidem, porque existe muitas Sheilas por aí, muitas Alines, muitas Joelmas, né, e muitas outras pessoas que estão querendo, sedentas aí, sonhando, né, muitas Rosas, né, como a nossa irmã Mariana, desejosos que a gente chegue lá e fale de Jesus e apoie. Né, como aquele pastor Juliano lá de Conselho Lafayette, desejando, querendo uma agenda comigo para poder estudar o curso de Psicos Básicos da fé cristã. Então, existem muitos por aí, e nós só vamos encontrá-los se nós colocarmos o pé na estrada, se nós colocarmos a mão no bolso, se nós amarmos os perdidos como Jesus amou. Então, é essa reflexão que eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco, né? E nos procurassem para oferecer ajuda, sem a gente ter que pedir, né? Porque a gente não tem facilidade de pedir. A gente tem muito mais facilidade de dar do que de pedir. Verdade. A gente tem que lembrar, né? Eu não posso. O irmão da Macedônia, o apóstolo Paulo não pediu ajuda para eles, né? Eles voluntariamente. Não, nós queremos estar, a gente quer estar junto com eles. E uma coisa boa, né, Rodizan? Então nem precisa mandar ajuda para mim. Eu não quero receber nenhum centavo no meu Pix. É para o Instituto Charlie Rufo, lá em Betim, com a supervisão dos pastores da congregação em Betim. Né? Nós vamos divulgar o cartaz para isso agora em janeiro. Os irmãos de Betim me pediram um tempo para eles reunir o presidente e gravar um vídeo, e o Instituto gravar um vídeo para poder se apresentar, né, para a igreja como sendo responsáveis. Então, pode acontecer, Deus pode mover os corações dos irmãos. Sim, amém. Eu creio. Amém. Amém. Eu tenho minhas experiências. Mas o João está dizendo aqui o seguinte, que a igreja, né, em Conselheiro Lafayette, é parte de tudo isso também, né? Os caminhos do Senhor são maravilhosos. E surpreendente, né? A gente surpreende, Deus nos surpreende o tempo todo com as coisas. Ô Geraldo, eu só quero te agradecer, meu irmão, pela tua disponibilidade de estar aberta a porta aqui. Obrigado, Rodizan. Não fico Obrigado. querendo chamar, não. Meu irmão, eu quero ir aí, né? E você falou agora, foi? Então, eu quero ir aí. Vamos continuar, irmão. Vamos falando. E eu gostaria de falar que eu admiro o seu trabalho, eu admiro o seu ministério e torço para você ir lá para Pelotas, para ajudar aqueles irmãos lá. Você sempre fala de Pelotas. Vou acostumado a me acompanhar ele aqui do. Vão ter que se acostumar me acompanhando lá no meio do mato, porque eu vou estar fazendo o trabalho de lá e vou estar mandando o recado de lá também. Então não vai. Eu quero ir lá tomar um café com você. Quero tomar um café lá em Pelotas. Falar assim, irmão, é isso aí, né? Vamos fazer um trabalho seu. Glória a Deus. Obrigado, Geraldo. Eu agradeço, irmão. Fica com Deus aí. Até a próxima. Ei. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bom estar aqui com o irmão, compartilhando a palavra, compartilhando essa experiência, né? E ficar sabendo também essas ideias, às vezes, contrárias, né? Glória a Deus. Abraço para todos vocês, né? Fico muito. Espero termos aí ajudado de alguma maneira motivar os irmãos, né? A integrar, né? Com a coisa mais importante que a gente tem para. Eu, particularmente, na medida do possível, né? Sempre vou procurar. Eu espero procurar, né? A gente não sabe amanhã, tá? Mas o meu desejo é estar me dedicando a isso integralmente. Geraldo, né? O importante é ter o
centozinho pagar a gasolina, pagar a alimentação, onde a gente for, né? Tendo isso, vamos em frente, né? Não importa, os dias estão sendo diminuídos a cada minuto, né? A gente tá ficando mais perto da nossa ida para quando estivermos por aqui, o que a gente quer é fazer, né? E Manoemi, realmente teve uma queda ali, tem uma queda ali, né? Eu vou ainda dar um jeito nisso, mas eu espero que esteja chegando bem, né? Bom, aqui tem a mensagem do irmão João, diz o seguinte, como é que é, João? Aqui mão no bolso, pé na estrada e foco na missão. Que Deus abençoe a sua obra em todo lugar, amém. Glória a Deus, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo que tem que fazer. Esse negócio de construir impérios aqui nesse mundo é para poucos, né? E poucos aqueles que não têm o coração na obra, que colocam o coração na... Mas vamos em frente. Um abraço para todos. Eu volto amanhã. Não vai dar para falar de mídia social hoje, mas amanhã eu falo, tá bom? amanhã eu falo sobre as mídias sociais. E eu, assim, essas orações falou aqui. Eu creio que tem lugar no coração de Deus. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, conserve com essa vontade, com esse propósito. Agora tá bom, né? Só enquanto o irmão estava... porque quando abre a mídia, aí tá ativado lá para baixar o outro, né? Mas eu vou ajeitar isso aí, vai ficar tudo bem. Bom? Um abraço para vocês. Amanhã a gente tá de volta aqui. Tchau. Abra sua Bíblia, leia cada dia, deixe que seja o seu infalível guia. Acabaram de ouvir mais um programa Abra Sua Bíblia. Esteja conosco amanhã neste mesmo horário. Obrigado pela atenção e lembre-se, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Deus quer falar. Vamos abri-la, vamos estudar. Rádio Semear. Semeando a palavra de Deus.